Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para falarmos da psicologia de uma forma leve e descomplicada. Aqui você vai encontrar temas como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Para você que ainda não conhecia esse nosso espaço, seja bem-vindo. Para você que ainda não conhece o meu canal no Instagram, passa lá e me diz o que é que você acha desse conteúdo apresentado aqui, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te conhecer lá. Agora, pega o café, puxa a cadeira ou simplesmente pega o fone de ouvido e vamos começar o nosso bate-papo sobre comunicação não violenta. Durante esse mês, nós estamos com a série sobre comunicação não violenta e cada sexta-feira eu vou apresentar uma estratégia diferente para que vocês possam ir enfrentando ou mudando a forma de se comunicar. Afinal, a comunicação, ela constrói pontes ou muros, depende muito da forma como você se comunica. O objetivo dessa série é ajudar você a se expressar de maneira verdadeira, mantendo o respeito por si mesmo e pelo outro. Afinal, a comunicação também precisa existir algo seu nela muito bem definido. A violência na comunicação é a expressão de uma frustração impossível de ser manifestada em palavras. Todas as vezes que você é explosivo ou que você é agressivo com as palavras, algo mexeu com você e você não sabe de que forma expressar aquilo em palavras. Então você expressa em comportamentos, dizendo palavras que não tem nada a ver com o que você está sentindo, porque o que você sente acaba sendo tão forte que é impossível ser colocado em palavras. E é por isso que não conseguimos descrever com exatidão o que sentimos ou o que queremos. E aí fica aquele vazio na comunicação que muitas vezes acaba sendo suprido com comportamentos que não são comportamentos agradáveis ou que leva para uma discussão imensa em qualquer tipo de relacionamento. Claro que num relacionamento amoroso isso acaba sendo muito mais forte, porque você está com aquela pessoa muito mais tempo do que as outras, e por isso acaba o conflito sendo muito maior, mas isso permeia todas as relações. Ao crescermos, nos privamos dos nossos próprios sentimentos e necessidades para tentarmos simplesmente escutar as necessidades do outro, começando pelos nossos pais, irmãos, professores. Perceba que antes era assim: faça o que a mamãe diz. Olhe, obedeça ao que o seu professor mandar fazer. Não deixe vir uma reclamação para casa. Sou eu que mando, é o seu pai, então você tem que fazer tudo o que eu desejo. Faça o que esperam de você. Esse é o comando que você recebe no início da sua vida. Faça o que esperam de você, mesmo que você não queira fazer. E assim, prestamos atenção aos sentimentos e às necessidades de todos, menos a nossa. Todo mundo é mais importante, as emoções do outro é mais importante e esquecemos de quem somos. Para pertencer, precisamos nos privar do que necessitamos. Então, nós observamos, atendemos à necessidade do outro, justamente para poder pertencer àquele grupo, para estar perto daquelas pessoas. E isso acaba tirando da gente o direito ou a oportunidade de olhar para as nossas emoções, de olhar para o que estamos sentindo, de verbalizar o que estamos sentindo, o que leva ao acúmulo das emoções e uma comunicação repleta de julgamentos, medos, críticas e explosões. Afinal, se você não consegue expressar o que você está sentindo, se sempre se cala para poder agradar o outro, para poder estar ali com o outro, em algum momento isso vai ser expressado de alguma forma. Então, tudo que você guarda, você vai botar para fora em algum momento. Por isso que é necessário sempre observar o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, de que forma essa situação mexeu comigo. A comunicação não violenta é dividida em 4 fases e é bem interessante prestar atenção nisso, porque são essas fases que vai marcando o que é
essa mudança de comunicação? Claro, toda mudança, ela requer tempo, ela requer adaptação, ela requer a necessidade de construir um novo repertório. Então, você não vai mudar da noite para o dia. Presta bem atenção nesses 4 pilares e comece a olhar quais são as habilidades que já existem dentro de você ou que você precisa simplesmente ir modelando para que você tenha uma comunicação mais assertiva. A observação, que vai ser a que vamos falar hoje, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Para finalizar o bate-papo vem o pedido. Então esse vai ser o nosso último episódio, que é o pedido. Hoje nós vamos falar sobre a observação. Lembre-se que o desenvolvimento, ele acontece gradativamente. Então não tenha pressa de que a sua transformação ela aconteça da noite para o dia, porque nós não estamos falando de mágica, nós estamos falando de uma construção que durou anos e veio aí te acompanhando durante anos. Então tenha paciência com você e respeite os seus limites. O que compõe ali a observação? A observação é composta por alguns pontos. Eu vou começar falando sobre os juízos e os rótulos. Fazemos julgamentos de valores a todo instante. Julgamos o outro ou determinadas situações. Eu vejo alguém com o cabelo engraçado, eu olho e digo assim: por que essa pessoa está com esse cabelo? No mínimo é um filhinho de papai que não tem o que fazer e está querendo chamar a atenção, ou é um funkeiro que está querendo chamar a atenção. E aí eu começo a criar julgamentos. E falar sobre isso para mim é muito interessante, que quando eu era adolescente, eu pintei o meu cabelo de verde. E eu recebi muitos julgamentos das pessoas dizerem assim: você está fazendo isso para chamar a atenção, você está fazendo isso para que as pessoas percebam você. E eu detestava chamar a atenção. Mas eu pintei o meu cabelo de verde porque eu queria ter um cabelo diferente, não pelas pessoas, mas por mim. Pelo que eu pensava, pela forma com que eu estava vivendo tudo naquele momento, e através do meu cabelo eu ia expressando o que eu estava sentindo. Mas para todo mundo eu era uma adolescente rebelde que queria chamar a atenção. E esse julgamento, esses rótulos, nós colocamos o tempo inteiro em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Aquela pessoa é zangada, aquela pessoa é emburrada, aquele outro não tem muita coisa que sabe fazer não. E aquele outro ali? Então, nós começamos a colocar juízos e rótulos nas pessoas. Nós começamos a julgar o outro, nos colocando no lugar de juízes. Será que realmente nós temos esse direito? Será que realmente é esse papel que nos cabe? Você consegue observar o outro de fato com o coração ou só através do seu olhar de julgamento? É interessante que na época de colégio, muitas pessoas, muitos pais principalmente, eles me olhavam com julgamento pelo meu jeito de ser, pela forma com que eu me arrumava. E com o tempo, alguns pais, depois que foi feita amizade, que a gente estava ali, me disseram assim: Carol, você é muito diferente do que você demonstra ser, do que você aparenta ser. Porque as pessoas, elas julgavam a minha imagem, elas não julgavam quem eu realmente era. E claro que a nossa imagem, ela acaba tendo um peso muito grande. E hoje, na fase de adulto, eu entendo o quanto a nossa imagem ela tem um peso. Mas assim, eu não posso julgar o outro, eu não posso julgar o que o outro está vivendo, ou até o estilo de vida que o outro escolhe ter, porque eu acredito que o meu é o certo. Então, que tipo de julgamento é esse? E esses julgamentos, eles acabam influenciando na nossa forma de comunicação. Porque eu estou falando de algo extremo, mas existem aqueles julgamentos que são menores. De se você não sabe fazer isso, nossa, como é que você não sabe fazer isso? Você nasceu em que planeta? Então, eu sempre coloco a régua da minha vida no outro. Só que imagine se o outro fizer o mesmo com você, como é que vai ser? Porque são duas histórias de vidas diferentes. Então é necessário respeito aí e a compreensão pela história do outro e a construção do outro. E aí vem um outro ponto que é bem interessante, que
Quando eu olho para o outro com julgamento, quando eu olho para o outro rotulando, fulaninho é chato, meu santo não bateu, não sei no estado de vocês se fala assim, mas aqui na Bahia, meu santo não bateu com daquela pessoa. Então eu já começo a rotular as pessoas, eu começo a colocar pessoas em caixas. Mas será que realmente as pessoas estão em caixas só porque elas não parecem comigo? Só porque elas têm coisas diferentes do que eu acredito como certo ou como errado, do que eu acredito que é a verdade absoluta, então eu sou melhor do que as outras pessoas? Mas, Carol, o que é que isso tem a ver com a comunicação? Quando eu começo a observar quem eu sou diante do meu discurso, quem eu sou diante do que eu acredito, eu começo a perceber comportamentos que eu tenho no momento da comunicação, que podem despertar um gatilho no outro que não é saudável, como quando eu observo o outro se comunicando, eu também vou perceber que existem gatilhos na fala dele que podem desencadear sentimentos que não são sentimentos positivos em mim. E ao invés de aprender a gerenciar esses sentimentos, eu simplesmente utilizo eles de uma forma incorreta. Por isso é interessante aprender sobre a comunicação não violenta. Você consegue olhar para o outro fora aquilo que ele apresenta, na essência dele, ou você está sempre no julgamento, ou você está sempre rotulando as pessoas. Quando a gente rotula, a gente não aproxima, a gente não conecta. Então a gente vai estar sempre se afastando das pessoas. E aí vem um outro ponto, que é preconceitos e crenças estabelecidas e o modo automático de ser. Os nossos preconceitos, os preconceitos ali que existem, as crenças que são estabelecidas ao decorrer da nossa vida e como isso fica de forma automática no nosso dia a dia. Nós agimos sem perceber, nós agimos sem se dar conta do que está acontecendo ali. E essas crenças e esses preconceitos, muitas vezes, eles não têm um fundamento. E aí eu generalizo. De que forma eu generalizo isso? Homens não prestam. Eu tô pegando a régua, tô diminuindo bastante e dizendo assim, todos os homens, eles não prestam. Mas e aqueles homens que são dedicados, que cuidam da família, que estão ali, que trabalham, que são completamente honestos, que estão dedicados à construção da família, eles entram também nessa caixa? Então não tenho como generalizar. E o preconceito e as crenças estabelecidas, elas acabam trazendo essa concepção fechada. Mulher dirige mal. Quantas vezes a gente escuta isso? Tinha que ser uma mulher, e muitas vezes é uma fala projetada por outra mulher. Então imagine que construção disfuncional nós fazemos ao decorrer da vida. E quando a gente pensa nesse processo das crenças, quais são as crenças que foram formadas na sua cabeça a respeito de uma comunicação? Quando o outro fala, quando o outro traz algo de você, qual é a crença que está aí por trás? É a de rebater, de precisar se defender, de precisar mostrar para o outro que você não é aquilo, por isso que você acaba falando palavras que machucam, você acaba trazendo situações que doem, que desconectam o outro de você, porque você precisa ganhar a batalha. Aceitamos crenças, costumes e conceitos, mesmo sem perceber. E tudo isso, quando se mistura com a nossa forma de se comunicar, acaba sendo uma mistura que não é saudável. Nós machucamos o outro e somos machucados através da comunicação. E muitas vezes nós não conseguimos compreender esse movimento. Com o intuito de nos proteger, acabamos dividindo tudo o que acontece entre dois fatores, entre certo e errado, entre positivo ou negativo, justo ou injusto. Agora imagine, quando alguém está falando com você, vem o seu senso de justiça muito forte por algo que a pessoa está falando e você não consegue compreender que para você aquilo está sendo injusto. Mas baseado na história de vida do outro, baseado nos conceitos que o outro traz, será que realmente ele percebe que isso está sendo injusto? Será que realmente ele percebe que isso está te machucando? Mas aí vem aquele pensamento na hora, eu não
posso deixar ninguém me humilhar, eu não posso deixar ninguém me diminuir. Eu preciso lutar com todas as minhas forças para poder rebater, para poder enfrentar essa pessoa que quer me machucar. E aí acontece o quê? Um conflito. Acontece o quê? Um problema. E o fator pior disso tudo é ou eu tenho razão ou eu estou completamente errado. E estar errado diante da nossa sociedade não é algo legal, porque eu não posso olhar para os meus erros e dizer eu posso corrigir isso, eu posso ser uma pessoa melhor. Não, ao contrário, se eu estou errado já foi, acabou. PT, perca total, você está errado, você não tem razão, você está completamente fora da curva. Então é necessário olharmos para essas mudanças, olharmos para essas crenças que nós trazemos já estabelecidas na nossa vida e que acaba tendo um peso muito grande no momento de conversar, no momento de falar, no momento de se expressar para o outro. Diante disso tudo, sabe qual é o melhor a fazer? O melhor a fazer é se responsabilizar, é olhar para você, olhar para os seus sentimentos. Mas sabe o que é que muitas pessoas acabam fazendo? E eu já fiz muito isso na minha vida. Não consegue assumir a sua responsabilidade. Acaba jogando no outro toda a culpa pelas coisas que acontecem, mas não consegue olhar para você e dizer assim, eu tenho responsabilidade por esse conflito, porque eu não soube me posicionar, eu não soube trazer formas para a comunicação, para que a comunicação ela fosse mais assertiva. Eu simplesmente despejei tudo o que eu estava sentindo e a forma com que eu estava sentindo. A autorresponsabilidade, ela ajuda na construção da comunicação não violenta, porque você começa a compreender o que é seu, o que é do outro. Você começa a compreender o que você precisa mudar e o que o outro precisa mudar. Você não vai conseguir mudar o outro, mas você compreende o que é seu e o que é do outro. E tudo isso perpassa pelo processo de observação. Você está observando como você se comporta e está observando como o outro se comporta. Por isso, a necessidade de observar o seu padrão de comunicação e o padrão do outro para evitar conflitos é fundamental. Então, sempre que você estiver em uma construção, que você se sentir saindo ali das suas emoções, saindo do seu equilíbrio, se questione o que está acontecendo comigo, que eu estou saindo do meu equilíbrio. Por que eu estou me sentindo dessa forma? O que foi que essa pessoa me falou que me fez trazer essa instabilidade emocional? O questionamento, ele vai te trazer respostas. E as respostas elas vão te trazer mudança. Afinal, nós estamos aqui para mudar, nós estamos aqui para viver uma vida de felicidade, de construção, de muito amor, de muito equilíbrio. Por isso é necessário se permitir viver uma vida leve, saudável e feliz. Se fez sentido para você todo esse conteúdo, aproveita, compartilha com as pessoas que você considera muito especial e que deveriam ouvir esse conteúdo, deveriam compactuar aqui com a gente nesse momento. Semana que vem tem um novo episódio e o próximo episódio eu vou dar continuidade à construção da comunicação não violenta, só que dessa vez falando sobre o segundo ponto. A gente vai sair da observação para os sentimentos. O que é isso que você sente quando alguém faz algo que te incomoda? De que forma esses sentimentos reverberam, estão aí dentro de você? Para você que ainda não conhece a minha página no Instagram, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber em mais um espaço. Lembrando que toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, o episódio já está disponível para vocês. Então aproveitem, curtam, se divirtam, suguem o máximo desse conteúdo que está sendo apresentado aqui. E uma linda sexta-feira, que vocês possam construir a vida que vocês desejam ser e a vida... Eita, a pessoa já está no clima de sexta. Que vocês possam construir a vida que vocês desejam ter e a pessoa que vocês desejam ser. Agora saiu, afinal é ao vivo, né? É aqui gravando sem edições e dizendo a vida está acontecendo e está acontecendo no aqui e agora. Então sejam bem-vindos, uma linda sexta-feira, que vocês possam construir, reconstruir, mudar e se transformar
todos os dias. Beijos!